Fala galera, beleza? Eu sou o Iago e vamos lá para mais um tema aí. Na verdade me fizeram uma pergunta, só que fizeram uma pergunta assim, acredito que tenha sido uma pessoa que esteja começando agora, porque ele deixou a pergunta dele meio na dúvida. Ele simplesmente colocou CPC Google ADS, então esse foi o tema que me sugeriu, só que eu acho que talvez ele não tenha muito conhecimento sobre o tema, né? Ele ter me perguntado dessa forma, mas enfim. Antes de eu começar a falar sobre o tema, eu preciso dar alguns recadinhos básicos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque só assim você recebe mais vídeos relacionados ao Google Ads, né, ou AdWords. Se você ficar com dúvida a respeito de qualquer coisa, não se esqueça de comentar lá nos comentários. Se achar relevante, compartilhe com mais pessoas, porque dessa forma eu consigo ajudar mais pessoas também. Lembrando, não deixe de olhar os comentários, a descrição dos meus vídeos, pois lá eu coloco muito material rico e importante para vocês. Então vamos lá para o nosso tema, CPC Google ADS. Como não foi muito específico, foi de uma forma muito ampla, eu vou ter que comentar também de uma forma muito ampla, porque eu não sei qual foi o sentido da pergunta. Por quê? CPC, simplesmente o CPC, significa custo por clique. Então o CPC, ele além de ser métrica da sua campanha, ele é objetivo de campanha também. E eu vou explicar como funcionam os dois. Digamos que o CPC métrica, como que a gente utiliza o CPC métrica? O CPC métrica, ele é o custo por clique, é o que você está gastando por clique, né? Por cada clique que você está, digamos assim, por cada clique que está acontecendo na sua campanha. Dentro do CPC também tem um CPC médio, que geralmente é a média dos CPCs das suas palavras. Se você tiver, por exemplo, 2 palavras, será a média de 2. Se você tiver 4, a média de 4. Se você tiver 8, vai ser a média de 8. Por que o CPC é importante? O CPC é importante porque, dependendo do número ou da quantidade de cliques que você recebe, você precisa baixar o seu CPC, porque senão possa ser que a comissão não venha bater para você. Vou exemplificar para ficar legal. Digamos que você esteja vendendo um produto de R$100. Nesse produto de R$100 você gasta, por exemplo, 50 cliques para vender, e só que o clique é R$1. Então você vai gastar R$50. 50 cliques vezes R$1, R$50. Só que na venda, por exemplo, você ganha R$50 de comissão, ou seja, você está empatado. Produto é de R$100, vamos lá. Produto é de R$100, você gastou 50 nesse produto e voltou 50, que é a comissão. Então você está empatado, porque seu CPC é um CPC de R$1. O que você precisa fazer nesse caso? Baixar o seu CPC. Por isso que é importante você conhecer o seu CPC. E aí, como que você baixa o seu CPC? Melhorando o seu CTR, que aí já é outra métrica dentro do Google, né? Para você melhorar o seu CTR, você precisa criar anúncios que não sejam somente chamativos, mas anúncios que conectem. Porque não adianta eu colocar um anúncio chamativo, por exemplo, eu posso colocar lá custo grátis, meu CPC vai lá embaixo. Isso não significa que eu vou vender. Então não tem que ser simplesmente chamativos, ele tem que ser comunicativo, ele tem que engajar com o seu público de certa forma com que ele venha clicar e diminuir sim o seu CPC. Então o CPC ele funciona como um norte para suas campanhas. Se suas campanhas estão vendendo e o CPC está alto, você precisa baixar o seu CPC de alguma forma, né? Melhorando no criativo, como eu falei, ou melhorando o público, concentrando, filtrando o público. Porque ainda que, por exemplo, o seu CPC não baixe, mas quando você filtra, você precisa de menos cliques. E faz todo sentido também. Ainda que seja R$1 o clique, e em vez de você gastar 50, você passar a gastar 25 cliques, você já está lucrando R$25 em cima do que você está investindo aí, certo? Então, como eu disse, foi de forma superficial porque eu não entendi o sentido da pergunta. Então nós vamos para a segunda parte do que é o CPC. Existe o CPC de campanha. Como é que é o CPC de campanha? Obviamente que como a pergunta foi ampla, não tem como eu falar um pouco mais de forma aprofundada, porque existe, além desses 2 CPCs que eu te dei o norte é esse. É o CPC normal, né? O CPC de cada palavra, o CPC médio, que é a variação média das palavras. E aí tem, por exemplo, o CPC da campanha. O CPC de uma campanha está incluso o CPC e o CPC das palavras e o CPC do anúncio. Então, assim, existe toda uma hierarquia. O CPC de grupo, o que o CPC de grupo está incluso? O CPC de grupo está incluso o CPC das palavras e o CPC do anúncio. O CPC das palavras está incluso diretamente o CPC dos anúncios. Então, existem vários tipos de CPCs dentro da campanha do Google.
Existe o CPC de campanha, CPC de grupo, CPC de palavra e o CPC do anúncio, é o custo por clique do anúncio. Certo? Como me falaram de forma ampla, fica difícil de aprofundar em cada um desses temas. Porque também existe outro tipo de CPC que é o CPC de campanha. O que é o CPC de campanha? Não é o CPC métrica, e sim o CPC objetivo. Existe o CPC objetivo, chamado CPC manual, que é quando você controla manualmente os seus cliques. Existe a variação, que é o CPC otimizado, por exemplo, que é um upgrade do CPC normal, CPC manual. O CPC otimizado, por exemplo, para valor de compra, ou o CPC otimizado para conversões. Existem essas duas variações aí, que eu só recomendo que você migre para elas quando você já tem ali acima de 5 conversões. E ainda assim, é basicamente um teste, é testar se dá certo, senão você recua. Testa, deu certo, deu. Não deu certo, você recua. Porque o CPC otimizado precisa de conversões para que haja otimizações. No caso do CPC manual, você paga manualmente cada clique, né? O que você vê estabelecido ali pelo planejador de palavra-chave. No caso do CPC otimizado, você está brigando acima do leilão. Mas quando que você deve brigar acima do leilão? Quando você já conhece o seu público e sabe que pode brigar acima do leilão porque vai dar a conversão. Então, é o que eu sempre falo. Esqueça um pouco a ferramenta, porque a didática da ferramenta todo mundo já sabe. Pense fora da caixa, pense de forma estratégica. A ferramenta por si só não vai lhe trazer venda. Ela é uma ferramenta extremamente poderosa, mas você precisa pensar como operador, não somente como ferramenta. Como o tema foi amplo, fica difícil de aprofundar. Então, está aí a resposta em cima do CPC. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Lembrando, eu sempre deixo um materialzinho rico e valioso na descrição dos meus vídeos. Se ficou com dúvida relacionado a algum tipo de CPC que eu falei aqui, coloque no vídeo abaixo. Se achou relevante, compartilhe com mais pessoas e ajude a alavancar o conteúdo do meu canal. Eu sou Iago, seja muito bem-vindo ao canal.